Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso em Licenciatura de Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. E juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha Normas. Nesse episódio, PPP. Projeto Político Pedagógico. Claro que você já ouviu falar, é claro que você já até manuseou algum, mas você sabe o que ele rege, qual que é a importância dele? Ele trata de normas da educação, do sistema educacional? Sim! Então, se você quiser saber, vem comigo. Nesse episódio, Projeto Político Pedagógico e a sua relação com as orientações normativas para uma unidade de ensino. Porque o projeto político-pedagógico ele é singular, ele pertence a uma unidade de ensino, a uma escola. Não vai ter um PPP igual a outro, porque representa aquela comunidade, aquele contexto escolar. Para a gente conversar sobre isso, vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, 41 anos, estou trajando um vestido em tom de champanhe bordado e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Nesse episódio, claro, nós vamos discutir projeto político pedagógico e as suas relações e suas manifestações no contexto escolar. Vamos saber? A nossa trilha, então, orientações normativas e PPP, Projeto Político Pedagógico. Bom, o Projeto Político Pedagógico ele está previsto lá na LDB. Sim, no artigo 12, a LDB, a 93/94 de 96, diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Ensino 2, administrar seu pessoal e seus recursos materiais financeiros. Então, você pode consultar aí a LDB e ver sobre a proposta pedagógica. A proposta pedagógica ela já foi muito discutida, existem vários títulos na literatura que falam sobre a estrutura de uma proposta pedagógica. Então, a gente tem Danilo Gandin, que já falou sobre planejamento escolar, marco referencial, marco situacional. Então, marco situacional é como a escola se encontra, marco referencial é onde a escola quer chegar, além de outros nomes como a Selma Garrido Pimenta e outros grandes nomes da literatura brasileira sobre a educação que vão versar sobre projeto político-pedagógico. E também a literatura internacional. Então, a Philippe Renaud, o próprio Ibernon, quando fala de formação de professores, vai falar sobre projeto político-pedagógico. O Anthony Zabala, quando vai falar sobre didática e sobre aprendizagem, as competências, vai falar de projeto político-pedagógico. Mas o que a gente pode resumir, porque infelizmente aqui é só um episódio, então eu vou trabalhar com generalizações. O projeto político-pedagógico, ele é a proposta pedagógica da escola. E como proposta pedagógica, ele deve marcar, pontuar, fazer, exibir não só os elementos condicionantes da escola, no contexto que ela se encontra. Então, quem são as pessoas, quem é a comunidade escolar, quais são as representações sociais que eu tenho nesse entorno ou nessa localidade onde a escola está inserida. E também, não só isso, mas também quais são as intenções da unidade de ensino. O que ela almeja, que tipo de sujeito ela quer formar, qual a tendência pedagógica e as filosofias de mundo, de sujeito, de sociedade, de escola que ela vislumbra.
Além disso, o PPP também deve prever, e isso é a visão política, por isso que muitos autores reforçam a ideia de ser PPP, não PPC, e não só proposta pedagógica, mas sim proposta político-pedagógica, porque a gente resgata aquela frase do Paulo Freire, de que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E como forma de intervenção no mundo, ela tem que se posicionar. E para ela se posicionar, ela tem que ser política. Não tem como você tomar uma posição sem ser político. À medida que você está dizendo que você quer essa sociedade, esse sujeito, esse tipo de educação, você está tomando uma posição política em relação ao mundo. E a escola vai fazer intervenção no mundo no sentido de formar esses sujeitos para essa intencionalidade. Então, o projeto político-pedagógico é um dos documentos mais importantes da unidade escolar. É um dos documentos mais importantes, quiçá, do próprio sistema, da própria rede, porque ele, digamos assim, ele personifica, né, num documento, a instituição de ensino. A instituição de ensino, ela não passa a ser instituição de ensino, ela passa a ser a escola municipal fulano de tal, ou a escola estadual fulano de tal, a partir desse projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico é a alma da instituição, é nele que ela se personifica, ela diz, olha, eu sou a escola A, e como escola A eu sou assim, eu funciono assim. Eu tenho esses sonhos, eu tenho essas metas, e o modo como as minhas ações se concretizam são dessa forma. Mais ou menos democráticas, mais ou menos normatizadas, mais ou menos interculturais, mais ou menos dinâmicas, mais ou menos construtivistas, mais ou menos socio-interacionistas e todas as outras vertentes que um projeto político-pedagógico podem contemplar, ou não. Então, quanto menos política for a proposta pedagógica de uma escola, mais ideológica, ou mais, talvez, a gente pode até arriscar a dizer, mais alienada essa instituição de ensino está. Fica esperto, hein? Olha, fica de olho nas propostas pedagógicas. Quando você fizer parte do sistema de ensino, fica de olho na proposta pedagógica aí da sua escola. Então, o projeto político-pedagógico, ele incorpora isso. E o que mais? Bom, projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é um documento que define o quê? A identidade da escola e indica caminhos para ensinar com qualidade. Ele contempla os objetivos traçados e as metas a serem cumpridas pela instituição escolar, bem como os meios para concretizá-los. De acordo com Lopes, as próprias palavras que compõem o nome do documento já dizem muito sobre ele. É projeto por quê? Porque reúne propostas de ação concretas a serem executadas durante determinado período. É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. E é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Portanto, ele é político, ele é pedagógico e ele é projeto. Porque geralmente o projeto ele tem aí uma vida de em torno de 2 anos, há projetos maiores de 4 anos, mas nunca muito mais extensos do que 4 anos. Por quê? Porque a realidade da escola muda, o contexto escolar muda, as representações sociais, as identidades que convivem nessa realidade mudam e, portanto, é necessário sempre fazer uma atualização, sempre fazer uma renovação desse documento. Mas ele é a identidade da escola. Eu digo mais do que identidade, ele é a alma, ele é aquilo que faz a escola viver, ela vive pelas intenções e pelo que ela acredita que está escrito no projeto político-pedagógico. Infelizmente, muitas instituições constroem o projeto político-pedagógico e constroem o projeto político-pedagógico mais como uma norma pura e simples que fica engavetada e que muitos nem conhecem nem acessam o documento. Pelo contrário, o PPP deve ser um documento vivo
porque ele, além de ser identidade e alma, ele também normatiza a escola. Mas como é que ele normatiza a escola? Pô, ele normatiza a escola à medida que o que está previsto nele como ação de gestão, como intenção da formação de sujeito, como organização educacional, é aquilo que os professores, que a equipe pedagógica e que os alunos vão seguir. Não pode ser diferente do que está proposto por ele. Se houver alguma divergência, esse projeto tem que ser atualizado, tem que ser revisado, ok? Além disso, nós temos algumas informações importantes aqui sobre o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele tem o condão de normatizar a autonomia pedagógica da escola. O que é isso? A autonomia pedagógica da escola, ela vai ser assegurada justamente pela definição do projeto político-pedagógico. Então, quando a escola diz, olha, nós temos uma linha tradicional, ou nós temos uma linha sócio-interacionista, ou nós nos pautamos pela proposta da complexidade. Isso assegura a ela essa autonomia pedagógica. À medida que ela prevê no projeto político a intencionalidade pedagógica dela, e esse projeto é aprovado, então ela tem respaldo para agir naquela vertente teórica. E como diz a própria LDB, o ensino será baseado em um dos princípios, você lembra? O pluralismo de ideias. Portanto, o projeto político-pedagógico, ele é o documento capaz de resguardar, de respaldar a unidade de ensino na escolha da sua proposta ideológica, da sua proposta filosófica. E, além dela garantir essa identidade, ela garante a sua atuação, ou seja, ela respalda. Olha, nós escolhemos organizar as salas não em séries, nós vamos organizá-las em ciclos de aprendizagem. Uma luta muito grande aí na educação, que é a organização por ciclos. Já foi implantado, desimplantado, reimplantado, desimplantado novamente. Algumas redes têm, outras não têm. O que prevalece no sistema brasileiro é o sistema seriado. Então, se a escola organiza na sua proposta política pedagógica o sistema de ciclo, ela está ancorada para organizar aquilo na sua realidade. Então, elaborado o projeto político-pedagógico e aí autorizado, aprovado pelos colegiados responsáveis e correlatos, a escola tem autonomia de realizar a sua proposta pedagógica, por exemplo, em forma de ciclo. O que é autonomia? Autonomia não é independência. Independência, eu faço o que eu quero. Autonomia, eu posso ir até ali, que é onde o sistema me determina. Mais do que aquilo, eu não posso. Então, se a rede não permite, eu não posso fazer. Então, a autonomia é nesse sentido. Tem mais. Além disso, a proposta pedagógica, a autonomia, além dela estar resguardada no PPC, ela também vai orientar o quê? O regimento escolar, que é outro instrumento normativo da escola. E vai orientar a participação do conselho escolar, como ele vai tomar as decisões dessa comunidade, que devem estar, evidentemente, em consonância com as normas vigentes e as diretrizes da rede. É no projeto político-pedagógico também que vai ser determinada a autonomia administrativa da escola. A autonomia administrativa, ela pode ser observada por meio da legislação vigente, que é o quê? Busca garantir a elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico. Ué, mas como assim? Sim, é o projeto político-pedagógico que vai demonstrar como está organizada a gestão administrativa, como vai ser feito esse gerenciamento, como vai gerir os recursos, como vai fazer a descentralização de recursos financeiros, de pessoal, como que a gestão vai lotar os profissionais que ela recebe da secretaria, a forma como vão ser tomadas as decisões colegiadas, as formas como vão ser a regularidade das reuniões colegiadas, das reuniões do conselho, como que o diretor vai tomar as decisões. Né? Então, se há, por exemplo, abertura na rede do processo de eleição de diretor, o projeto político-pedagógico tem que prever como que ele vai se organizar, quais são as condições dos seus
das pessoas que estão na unidade de ensino para participar do pleito. Então, o projeto político-pedagógico vai normatizar dentro da escola essa gestão administrativa. E como ele normatiza, ele concede essa autonomia. Além disso, tem a autonomia financeira. A autonomia financeira também, dentro do projeto político-pedagógico, tem que se dizer como será a gestão financeira daquela unidade de ensino. Como é que vai ser, a gente costuma chamar para as escolas, né, no dia a dia das escolas, que são as UECs, são as unidades executoras. É o CNPJ da escola. Então, o CNPJ da escola, ele tem um número, e esse CNPJ é a unidade executora da instituição de ensino. E como ela vai fazer essa gestão financeira, deve estar previsto no projeto político-pedagógico. Como ela vai administrar esse recurso, qual a destinação que ela vai dar, se ela vai ter alguma outra fonte de recurso, por exemplo, algum tipo de doação, algum tipo de fundação, tem que estar previsto no projeto político-pedagógico. Além disso, nós temos aqui uma sugestão aí de leitura do projeto Dermerval Salviani, Moacir Gadotti, o projeto político-pedagógico da escola na perspectiva de uma educação para a cidadania. Esse material, provavelmente vocês já leram, é um material que a gente compartilha aí com a disciplina de gestão escolar, e nesse título, nesse artigo especificamente, o Moacir Gadotti, que é um dos defensores do projeto político-pedagógico, vai falar sobre a ideia da construção de uma proposta política e pedagógica para a escola. Então, as questões que norteiam o PPP, a ideia de ter um pluralismo político, da multiculturalidade, e como esses elementos se organizam, não é um texto longo, se organizam ao redor do projeto político-pedagógico. Funcionando ele aqui, olha, como casa as nossas filosofias. A autonomia e a gestão democrática da escola fazem parte da própria natureza do ato pedagógico. A gestão democrática da escola é, portanto, uma exigência do seu projeto político-pedagógico. Então, esse texto também está disponível na disciplina de gestão escolar, ele também está disponível aqui na nossa apresentação e no ambiente virtual. Então, as recomendações que nós damos, então acesse, leia de novo esse texto, e tem mais. A gente tem aqui a gente tem também dentro da biblioteca virtual algumas recomendações de leitura. Então, com títulos, inclusive, Projeto Político Pedagógico. Acesse, faça o aprofundamento. Lembrando, e aí não fiz aqui a nossa citação no começo, porque eu deixei para fazer ela no final. Vamos abrir aqui a nossa citação, e ela, é claro, é lá do Paulinho. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce ausente desta competência. O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Isso não significa, porém, que a opção e a prática democrática do professor ou da professora sejam determinadas por sua competência específica, mas também pela sua competência enquanto gestão democrática. E essa manifestação se dá por onde? Por meio do projeto político-pedagógico. E com essa frase do Paulinho, fofo, eu encerro o nosso episódio. Espero que vocês aí não acreditem nas minhas generalizações, consultem, leiam e construam seu próprio conhecimento. Curiosem-se. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.